Bem, galera, mais uma aula de matemática preparatória para o Enem 2020. Desejo a cada dia que vai se passando e as aulas vão acontecendo, que vocês tenham uma melhor formação. Vamos para a nossa primeira questão de hoje. O mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado de lado igual a 200 metros. Se liga nas informações. Os quadrados têm 200 metros de lado, de acordo com a informação aqui do enunciado da questão. Desconsiderando a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que um ônibus em velocidade constante igual a 40 km por hora? A velocidade desse ônibus é de 40 km por hora. Ou seja, a cada 40 km ele percorre e gasta um tempo de 1 hora. Partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Se a gente seguir as orientações e as ordens do sentido aí do tráfego, nós teremos o seguinte: desconsiderando a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que o ônibus em velocidade constante, partindo de um ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y? Vamos ver um caminho aqui melhor, mais curto para ele fazer esse deslocamento. É você sair aqui de X, acompanhe comigo aqui a resolução. Você tem, ó, aqui no ponto X, você desce uma quadra, depois pega outra quadra para sua direita, depois outra quadra em frente, ou seja, acima, outra quadra aqui acima, e depois na sua direita você deslocaria do ponto X ao ponto Y. Vamos contar aqui quantos deslocamentos nós faríamos de 200 metros. Primeiro aqui descendo, ó, um deslocamento de 200 metros. Depois pegaríamos à direita, outro deslocamento de 200 metros. Depois pegaríamos subindo aqui, nessa avenida, outro deslocamento aqui de 200 metros. Depois, outro deslocamento aqui mais acima de 200 metros. E, por fim, à direita, outro deslocamento de 200. São 5 deslocamentos de 200 metros. 5 deslocamentos de 200 metros dá 1.000 metros. Pelo sistema de comprimento, os sistemas de medidas oficializados, 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. É uma medida de comprimento aí. Como a velocidade desse ônibus é de 40 km por hora, ou seja, ele pode, pela velocidade aqui constante, em 1 hora trafegar 40 km. Se você tem 40 km por hora, é a mesma coisa de 40 km em 60 minutos, já que 1 hora é equivalente no sistema de medida de tempo a 1 hora equivalente a 60 minutos. E como ele deslocou 1.000 metros, que é 1 quilômetro, nós nem precisaremos fazer aqui uma regra de 3 e nem precisaremos fazer o cálculo por escrito. Vamos acompanhar com o professor PH. 40 quilômetros por hora, 40 dividido por 60, é a mesma coisa, claro, em quilômetros por hora, é a mesma coisa de que 40 quilômetros em 60 minutos, já que 1 hora tem 60 minutos. Se eu dividir o numerador da fração, que é 40, e o denominador, que é 60, todos por 40, eu vou ter 1 quilômetro, que 40 por 40 dá 1 quilômetro, e 60 dividido por 40 dá 1,5 em minutos, que já está em minutos. Ou seja, o tempo que ele irá gastar para sair desse deslocamento de X, percorrendo esses 5 pontos, desses lados aí, dessas quadras, até chegar ao ponto de chegada, que é Y, ele vai levar 1,5 minutos. Portanto, a resposta correta seria a letra D. Só para a gente finalizar, 40 quilômetros por 1 hora
é a mesma coisa que 40 quilômetros em 60 minutos. Se eu dividir o numerador e o denominador dessa fração tudo por 40, 40 por 40 dá 1, e 60 por 40 é equivalente a 1,5. Ou seja, ele percorrerá essa distância de 1 km, que é a mesma coisa de 1.000 metros, em 1,5 minutos. Portanto, a alternativa correta é a letra D, de dado, e vamos para a nossa próxima questão. Bem, a questão 2 diz assim: preocupada com os seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. É lucro em milhões de reais. Aqui, nesses últimos 7 meses. No primeiro mês foi 37, no segundo 33, até o sétimo que foi 25. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Aqui é o seguinte, é uma questão de média. Você vai fazer uma média aqui aritmética, você vai somar os 7 valores aqui, desde o primeiro mês ao 7º mês. Os meses subsequentes, que são os 2, em termos de matéria-prima, vai ser a escolha do mês que se aproximou mais dessa média que nós iremos achar. Lembre-se que no mês 1 é 37 milhões de reais, no mês 2 33, assim sucessivamente até no mês 7, que é 25 milhões. Bem, fazendo esse cálculo aqui, que é simplesmente uma média aritmética aí, uma média aritmética simples, você vai somar os 7 meses e dividir por 7. Vamos calcular a média de lucro e ver qual mês mais se aproxima. Se você somar os 7 valores, 37, mais 33, mais 35, mais 22, mais 30, mais 35, mais 25 dividido por 7, esse somatório aqui do numerador vai dar 207 milhões. Dividido por 7 vai dar 31. Portanto, o mês mais que se aproxima dessa média de lucro mensal de 31 é justamente o mês 5, que corresponderia à letra D, já que o mês 5 seria o lucro aqui em milhões de reais. Se você analisar os dados da tabela, foi de 30 milhões. E concernente com o enunciado da questão, como 31 é o valor aí que está muito mais próximo de 30, a alternativa correta é a letra D, indicando aí o 5º mês que, pelo enunciado e pelas condições formuladas no problema, o candidato iria marcar. Vamos agora para a nossa galera, para a nossa terceira questão de hoje, do nosso aulão preparatório para o Enem, de matemática com o professor PH. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões dessa cidade. Começando pela região oeste, que é 237 casos confirmados, centro 262, norte 158 e assim sucessivamente até no centro-sul, que é 278. Pelos dados do problema, a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Se liga nos dados. Bem, o primeiro informa aí sobre os funcionários a serem contratados. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Nós vamos calcular aqui uma média
Nós temos aqui essa cidade dividida em 8 regiões. Nós vamos calcular uma média aritmética simples. Vamos somar os 8 valores e dividir por 8. Já que a média, você soma os elementos e divide pela quantidade dos mesmos. Se o número de casos for maior do que a média aritmética proposta aqui pelo problema, onde ficar acima da média, essa região aí, nós iremos contratar 10 funcionários. No caso aqui, da segunda informação do problema, 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Letra A, 59. Letra B, 65. Letra C, 68. Letra D, 71. Letra E, 80. Primeiro ponto de partida, a gente calcularmos a média aritmética simples, nós vamos somar esses casos confirmados, dividir essa região essa cidade em 8 regiões, em 8 polos. A média aritmética nós iremos somar os 8 valores e dividir por 8, é uma média aritmética simples. Depois, as cidades que ficarem acima desse valor, a gente contrata para essa região, conforme os dados do problema, 10 funcionários. As regiões ou polos aí que ficarem abaixo ou igual à média, nós contrataremos 7 funcionários. Com isso, nós iremos chegar à resposta que os itens mencionam. E de acordo com o problema em toda a sua extensão, a média de casos confirmados é dada por... Só é você somar os 8 valores, desde 237 a 278 e dividir por 8. Isso vai dar uma média de 229 casos nessa cidade. Se você regressar, voltar à tabela, das 8 regiões da cidade, 5 delas, como Oeste, Centro, Leste, Centro-Oeste e Centro-Sul, se você voltar ao início para analisar a questão em relação à sua tabela, estas estão acima da média. Isto é, cada uma delas receberá 10 funcionários. Quem é que aqui está acima de 229? É 237, 262, 278, 300 e 278. Como cada uma dessas regiões estiveram acima dos casos confirmados de dengue em relação à média, 10 funcionários vezes 5, como são 5 regiões, dá 50 funcionários. E claro, se são 8, 5 ficaram acima da média, 3 ficaram ou igual à média ou abaixo, ou inferior à média. E essas regiões, 3 regiões estão abaixo da média, como a Norte, a Sul e a Noroeste. E cada uma delas receberá 7 funcionários. Portanto, a prefeitura deverá contratar quantos funcionários para esta situação? Como foram 5 casos acima da média, 5 regiões vezes 10 dá 50. E 3 regiões abaixo ou igual à média, que a gente nós precisaremos de 7 funcionários para cada região dessa, 3 vezes 7, 21. 50 com 21 dá 71 funcionários que a prefeitura irá precisar contratar. Portanto, indicando como correta a alternativa da letra D. Atenção, galera, a quarta questão da nossa aula de hoje. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro. Ou seja, ele percorre uma distância de 15 km e o consumo será de 1 litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km do ponto de partida ao ponto de chegada, existe uma distância aí de 600 km, segundo o enunciado da questão. O motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor aqui de combustível, conforme a figura a seguir. Como o motorista conhece bem esse trajeto, do ponto de partida ao ponto de chegada, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, é o primeiro
posto de combustível, o segundo a 187 quilômetros, o terceiro a 450 quilômetros, o quarto a 500 quilômetros e 570 quilômetros do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? A pessoa ficar indo a uma viagem e ficar sem combustível não é nada bom. E a questão trata disso. Se você observar esse marcador aqui de combustível, nós podemos aqui dividir em 4 regiões. Ó. Aqui é a primeiro marco. Aqui é o segundo marco. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Esse 1/1 significa que se esse ponteiro tivesse aqui, o tanque estaria cheio. Como ele ultrapassou a metade, ó, ele está com a metade do combustível aí. E se você observar, depois de meio, que é a metade do tanque com combustível, ele aqui, aqui você tem 2 regiões iguais, ó, uma até o marcador e aqui 2. Ou seja, ele tem metade do tanque com combustível, que passou de 1/2, e tem a metade da outra metade. Ou seja, a metade da outra metade é 1/4. 1/4 equivale a 25%, que é 1/4. E meio equivale a 50%. Se você somar 50%, porque o ponteiro passa do meio, mais 25% dá 75%. Que fração, caros e queridos alunos, equivalem a 75%? 3/4. Um simples cálculo aqui. 3/4 de 50 litros, porque o tanque todo tem 50 litros, vale ressaltar, dado o inicial do problema. Esse carro de passeio, ele tem uma capacidade aí de combustível de 50 litros. 3/4 de 50 é você pegar 3 vezes 50, que é 150, e dividir por 4. 150 dividido por 4, nós temos como fazer esse cálculo sem precisar escrever, e sim mental. Como assim, professor PH? É 150 por 4, dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. A metade de 150 é 75, e a metade novamente de 75 é 37,5. Ou seja, esse carro, ele está com o painel do combustível marcando que tem 37,5 litros de combustível. Como esse carro, o rendimento médio dele é 15 km por litro, basta você pegar a quantidade de litros que tem de combustível, que é 37,5, caros alunos. Vezes 15, que é o rendimento desse carro, ele gasta 1 litro a cada 15 quilômetros, 37,5 vezes 15, você vai ter uma quantidade aí que ele pode percorrer em termos de quilômetros de 562,5 quilômetros. Ou seja, 37,5 vezes 15, você tem uma quantidade em quilômetros que ele pode percorrer, que é até essa quantidade, porque é 37,5 litros vezes 15, ele pode percorrer a distância de 562,5 quilômetros. A partir daí, com certeza, o carro não vai mais funcionar porque vai faltar combustível. Nesse caso aqui, o posto 570 já é acima de 562,5. Ele iria ficar no famoso prego. Assim, ele teria que abastecer no posto que, para não ter perigo de não prosseguir a viagem, no posto que está localizado a 500 quilômetros, que no caso seria a questão alternativa B de bola. Ou seja, é uma questão que envolve os conhecimentos de frações, matemática básica, você dominar os 6 sistemas de medidas oficializados, um deles é transformar e você saber bem relacionar quilômetros, hora e por aí vai. E com certeza, pelos cálculos que a gente fez aqui, a alternativa coerente com o enunciado e com as exigências do próprio problema é a alternativa B, onde ele terá que parar, porque esse carro só vai ter combustível até
quando percorreu uma distância de 562,5 km. Bem, galera, a última questão nossa do aulão de hoje, matemática com pH preparatório para o Enem, trata de uma questão de geometria espacial. Diz o seguinte: a figura seguinte mostra um modelo de uma sobrinha muito usada em países orientais. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de... Bem, se você observar aqui essa sombrinha, aqui, esse ponto aqui eu posso chamar de vértice. Se eu traçar aqui uma semi-reta até aqui, ó, e pegar essa parte aqui, ó, circular, ó, vendo que essa parte aqui é circular? Ou seja, se eu pegar aqui desse ponto aqui, que eu vou chamar de vértice, chegar até essa parte aqui, ó, na superfície aqui desse círculo aqui, ó, certo? Desse contorno aqui, ó, que representa aqui uma circunferência, certo? Ok? Se você fizer isso aqui, desse vértice para cá, ao encontro aqui, ó, desse bastão aqui da sombrinha, você vai formar aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. E é de conhecimento, quem estuda geometria espacial, através dos solos de revolução, que se você pega um eixo e faz giros nele, é sabido que do quadrado e do retângulo você produz o cilindro. E de um triângulo, esse triângulo aqui, ó, certo? Como eu estou aqui mencionando, o triângulo ele gera uma figura espacial, né? Uma figura tridimensional chamada de cone. Essa questão foi uma questão pertinente que caiu nas edições passadas do Enem. E a pergunta é o seguinte: esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de quê? De cone. Basta você se ligar, queridos alunos, aí galera, nos solos de revolução, e que parte plana gera, através de uma rotação, o sólido em 3 dimensões, certo? Os famosos sólidos geométricos. Fica aí a dica nessa questão aqui. Em si, você tem como ter aí a obtenção de um triângulo, e esse triângulo gerando, certo? Você dando uma certa rotação, ele vai gerar a famosa figura em 3 dimensões chamada de cone. Fica a dica, estudem cada vez mais, se preparem, se fortaleçam para a próxima prova do Enem. Bons estudos e conte aqui com as aulas do professor PH. Tudo de bom.